nas últimas aulas aí que eu postei pra vocês, certo? Semana passada não deu pra fazer aula ao vivo, porque foi feriado na quinta-feira, né? E eu postei as aulas lá, postei muto o microfone e a orelha. Postei algumas aulas, aplicação das leis de Newton, então tinha polia, rodana, fixa, móvel, mandei vídeo de exercícios de blocos, sistema de blocos. Quem não conseguiu ver ainda, gente que tá com matéria acumulada, pega aí um dia que vocês estiverem de boa, sábado, amanhã vocês têm simulado, então nem esquentem com isso. Mas os vídeos são curtos, vocês talvez se assustem quando vocês abram lá o post de Von, tem 4 links para ver, mas um tem 6 minutos, outro tem 12. Somando tudo não dá uma aula de 40 minutos, tá? Então eu coloco picadinho para vocês poderem ver de pouco em pouco, mas vejam, não deixa acumular. Ou pelo menos tenta não acumular muito, porque um pouco sempre vai ficar acumulado. Hoje a gente vai para mais uma força. A gente já viu força peso, força normal, vimos sistemas de blocos, vimos plano inclinado, e faltam 2 forças ainda para vocês verem por enquanto nesse primeiro ano, que é a força elástica, que a gente vai ver hoje, e depois a força de atrito. Só que a força de atrito ela tem mais pormenores, eu vou deixá-la por último, tá? E aí, se eu não me engano, se não me falha a memória, a gente já fecha esses conteúdos de força. Tá? Eu volto para a força gravitacional, que é a força peso, né? Mas aí eu vou para o caso mais geral, que é a lei da gravitação universal do Newton. Mas aí fica para outro momento. Bom, estou falando de força elástica. Então, força elástica, como o próprio nome diz, é aquela que acontece em elásticos. Mas não só em elásticos, em qualquer corpo que restaure a sua forma. Como assim? Temos esse lápis do positivo aqui, ó, certo? Ele tem um formato e, ó, se eu puxar aqui para baixo, ele deforma, tá vendo? Se eu soltar, ele volta para a posição original. Então aqui eu tenho força elástica. Não precisa ser um elástico em si, tá? Eu tenho aqui a madeira, que ela vai para uma posição, e se eu soltar, ela volta para a posição original. O objeto restaurando a sua forma, ele tem o que a gente pode chamar de força elástica. Não precisa ser um elástico. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui. Ó, vou pegar um papelzinho aqui. Deixa eu ver que papel. Esse aqui esse aqui não pode. É um post-it. Se eu pegar um pedaço de papel aqui, tá? Se eu dobrar esse papel na metade, esse papel não volta para a forma original dele, tá? Ele tá dando uma aumentadinha de novo, mas ele não volta para a forma original. Então isso aqui não é força elástica, tá? Porque o objeto tem que restaurar a forma original dele. Aonde que você encontra a força elástica, então? Você encontra nos elásticos, né? Até uma certa tensão, porque se você esticar demais o elástico estoura e já não volta mais para a forma original. Você encontra nessas canetinhas que fazem esse barulho irritante. Vocês ficavam fazendo isso aqui na sala, irritando a gente, apertando essa caneta, não sei se estão conseguindo ouvir. Tá? Que tem uma mola aqui dentro, tá? Deixa eu colocar mais perto. Tem uma mola aqui dentro, tá bem aqui, ó. Na hora que você aperta, deixa eu tentar focar a mola aqui. Na hora que você aperta a mola, cadê, meu Deus? É contraída, aqui ó, nessa pontinha, ela é contraída e fica contraída. Se eu apertar o botão, aqui do outro lado, ela restaura a forma dela, tá? Tá bem ruim de ver, deixa eu ver se fizer assim melhor. Aí, ó, aperto, a mola contrai. Se eu solto, ela volta para o tamanho original, tá? Então, a gente está falando de força elástica, são aquelas forças que agem, que a gente fala em objetos, que restauram a sua forma. Então, a força elástica, além de tudo, ela é classificada como uma força restauradora. Então, força elástica é uma força restauradora. Força restauradora. Então quer dizer que o objeto precisa restaurar o seu formato. A força elástica ela é regida por uma lei. Ah, professor, mas é uma lei, não aguenta mais lei. Gente, a gente viu 3 só, vocês já estão reclamando. Que é a lei de Hooke. Ah, o Hooke do coisa lá? Não, não é esse Hooke. Tá? Ela é regida pela lei de Hooke, com 2 Os, K e E. Esse cara foi um contemporâneo do Newton, tá? Na verdade, eles se odiavam, o Newton e esse cara aqui.
E ele tentou explicar a gravitação também, trabalhou com a ideia da força elástica. Ele morreu antes que o Newton. E o Newton era um cara muito famoso, porque era o Newton. E o Newton meio que apagou ele da história. Sumiu com artigos que o cara tinha publicado, com livros, tudo. Então, assim, ele foi meio que chutado pro lado. Depois os historiadores foram cavucar lá e acharam a influência desse cara e ele ganhou a força elástica é regida pela lei de Hooke em homenagem a ele, tá? Porque ele fez outros trabalhos, mas que agora não vem ao caso. Então, como que a gente calcula a força elástica? Porque ao contrário da normal, a força elástica tem fórmula. Isso é um lado bom. Então, imagine a seguinte situação. Temos aqui uma parede. Vamos usar a régua, né? Para não ficar tudo torto, vamos fazer bonitinho. Temos aqui o chão. Então temos um chão. Temos, temos outro chãozinho aqui. E temos, e temos outro chãozinho aqui. E temos a parede. Aqui, mais ou menos aqui. Aqui. Tá? Beleza. Para aqui. Então, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Eu vou pegar uma mola, que é mais fácil de desenhar do que um elástico. Vou prender essa mola na parede. Tá? Então, a mola vai ser amarelinha. Eu tenho uma mola aqui presa na parede. Tá? Vamos esquecer a gravidade. Vamos supor que essa mola fica ali parada, ela não vai cair, tá? Ela está presa na parede. Ela tem esse comprimento dela aí. E aí, sem esticar nem nada, ela só está presa na parede e colocada na horizontal. Eu venho e vou prender uma caixinha nessa mola. Então eu prendo uma caixinha, né, aqui nela. E falo que a posição dessa caixa, nesse momento aqui, é a posição 0. Tá? Beleza? Tipo, se eu largar vai ficar assim, não vai acontecer nada. E aí eu vou fazer duas coisas com essa caixa. Primeiro, eu vou puxar essa caixa para uma região, uma posição que eu vou chamar de mais x. E depois, para uma região de menos x. Tá? Então, no primeiro caso, eu estico a mola. Tá? Deixa eu já desenhar a caixa lá primeiro, que fica mais fácil. Então, aqui a caixinha. E aqui a caixinha. Então, eu tenho a mola esticada. Espera aí. Estica, 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 estica. E a mola comprimida. O seguinte, nesse caso do meio, para onde a mola vai puxar a caixa? Para a esquerda ou para a direita? Mas é que eu já falei, né? Pelo jeito que eu falei, dá para saber. Como que é a força que a mola faz na caixa no caso do meio? Para que lado que é? É pra vocês responderem. Para a esquerda. Então aqui eu tenho uma força para a esquerda. Beleza. Então força elástica. No caso de baixo, para que lado que está a força? Para a direita. Para a direita. Então para cá eu tenho a força elástica. Por que eu fiz isso aqui? Para vocês entenderem que quando a mola estica, ela ganha tamanho, ela aumentou um tamanho aqui, né? Ela teve uma variação de tamanho que eu posso chamar aqui de ΔX, que é positivo, uma variação do comprimento, tá? Quando o tamanho é positivo, tá vendo que a força aponta para o outro lado, que seria para o lado negativo? Então a força é contrária ao tanto que você esticou. Se eu estiquei nesse caso para o positivo, a força apontou para a esquerda, que é para o negativo. No caso de baixo, eu empurrei a caixa para o menos x. Eu empurrei ela para uma posição negativa. Lembrando que o meu zero está ali no meio, né? Meu zero é essa linha pontilhada aqui, ó, que eu considero meu zero. No caso de baixo, eu empurrei a caixa para uma região de ΔX negativa, ou seja, ela diminuiu de tamanho. E a força aponta pro positivo. Essa é uma outra característica das forças restauradoras, tá? Ela sempre contrária à deformação, à variação de posição, nesse caso aqui de alongamento da mola. Então, a força elástica, a gente vai trabalhar de duas maneiras.
a lei de Hooke real, tá? Aqui real, que funciona 100% das vezes, é essa aqui, ó. Força elástica é igual a menos kx. Por que é menos kx? Porque quando o x é positivo, a força está apontando para o lado negativo, para o lado esquerdo, considerando como referencial ali no meio, né? No caso de baixo, em que a força... Deixa eu mudar de cor aqui. Em que a deformação é negativa, a força aponta para o lado positivo, tá? Então esse menos na fórmula é justamente isso. É para compensar. Professor, eu teria então que usar o sinal negativo? Não. Por que não? Porque na hora que eu desenhei ali para vocês e falei, pessoal, para que lado que a força está acontecendo? Para a esquerda ou para a direita? Vocês sabiam responder já. Apesar que só o João respondeu, mas provavelmente vocês já tinham entendido para onde a mola ia puxar a caixa. Então, para saber o sentido da força, é mais fácil você olhar para o desenho e falar, a força está para cá, a força está para lá. E aí, em vez de usar essa equação com o sinal, a gente vai usar uma equação que só dá o valor da força. Que a força elástica é Kx. Professor, mas a equação é basicamente a mesma? Sim, a equação é basicamente a mesma. Qual que é a diferença? Na de cima, eu estou tratando da maneira vetorial. Percebam que tem até os vetorzinhos em cima de força e de x. E embaixo eu estou tratando do módulo, apenas do valor da força. Módulo ou valor da força. Então, como normalmente a gente quer calcular o valor da força, é essa de baixo que vocês vão usar. Força elástica igual a Kx. Aí você fala, tá, eu acho que eu entendi, professor, para onde que ela vai puxar. A fórmula é fácil, Kx, meu, fácil de lembrar. Mas o que é esse K? Tá? Esse K que está na equação é a dureza dessa mola. Tá? A dificuldade de você apertar essa mola. Por quê? Deixa eu colocar aqui ele, peraí. O K, deixa eu ver onde que eu vou conseguir escrever. Peraí. O K, oh meu Deus, que K horrível. O K é a constante elástica dessa mola. Constante elástica, tá? Que a gente pode considerar aqui que é basicamente a dureza dela, tá? Deixa eu achar uma outra cor. É a dureza dessa mola. Então, por exemplo, vocês talvez não tenham brincado já disso, porque o tempo vai passando. Mas vocês já viram um estilingue. Estilingue, atiradeira, bodoque, é tudo a mesma coisa. E quando você vai montar um estilingue, você não pega um elástico de dinheiro para fazer o estilingue. Você quer um elástico que tenha bastante energia, bastante força ali. Então você pega o que eles chamam de soro, né? Que é aquele elástico que as pessoas usam para tirar sangue e tudo. Ou câmara de caminhão, de pneu de caminhão, tá? Porque é bem dura, é um elástico bem duro. Quanto mais duro o material, maior esse K. Então, por exemplo, na minha canetinha aqui que eu estava mostrando para vocês, tá? Tem uma molinha bem da safada aqui dentro, tá? Bem fraquinha. Em todo carro, basicamente, também tem um sistema de molas nos amortecedores. Carro de passeio, quase todos, tá? Caminhões, caminhonetes, aí já muda um pouco. E aquela mola daquele carro é muito dura. Por quê? Porque você tem uma massa muito grande do carro, uma força-peso muito grande ali. E ela tem que suportar essa força-peso. Então, cada mola é construída, é projetada por uma certa dureza, tá? E que é o K. Se vocês estiverem ouvindo um cachorro latindo, vocês me avisem que eu fecho a janela aqui, porque o cachorro louqueia bem na hora da minha aula. O cachorro do vizinho. Então, a força elástica é Kx, tá? Quanto maior o K, maior a dureza da mola. Quanto maior o X, mais você esticou. Tá? E aí a força você vai calcular ali. As unidades eu já vou passar, quando eu inverter o slide ali, eu já falo quais são as unidades que a gente usa, tá bom? Mas essa é a ideia. Lembrando que toda mola, todo elástico, todo corpo que restaura o seu movimento, ele tem um limite para restaurar, tá? Um exemplo, vamos dizer assim, biológico são os tendões, tá? No nosso corpo a gente tem vários tendões, né, que o povo chama de ligamento, e esses tendões, eles são elásticos, eles esticam e voltam, esticam e voltam. E os tendões não são igual aos músculos, que você treina lá e você aumenta a musculatura, né, aquela massa muscular. O tendão, ele praticamente não ganha força. Ele tem uma força dele. O que acontece? A pessoa, principalmente jovem, fica morando na academia, fazendo um monte de exercício errado, sem acompanhamento,
Tá? Porque vocês vão pra academia, na primeira semana tá lá o instrutor, a instrutora em cima de você. Na terceira, você entra na academia e vai embora, ninguém nem vê. Tá? E aí você começa a fazer exercício errado e isso vai machucando o tendão. Tá? Vai forçando o tendão que não é para ser forçado. Exercícios de fisioterapia, de academia, são para musculatura, não para tendão. Quando você exagera, nossa senhora, quando você exagera no exercício físico ou sobrecarrega, esse tendão que está esticado, por exemplo, deixa eu fazer um desenho aqui em cima. Tá? Gente, eu não sei se é exatamente assim no joelho, tá? Mas vou fazer uma aproximação. Aqui eu tenho o ossinho que vem ser o fêmur, né? Da coxa. Tá? Aqui. E aqui eu tenho... Ixi, mudou de cor. E aqui eu tenho o osso... Deixa eu fazer mais pro lado, pera aí. Bota, apaga. Aqui eu tenho o fêmur, tá? Cabeça do fêmur. Tá? Vai ficar horrível, mas dá pra entender. Espero eu. E aqui eu tenho o osso que vai pra canela. Tá bom? É claro que é muito mais complexo que isso. Mas o que acontece? Você tem um tendão ligando aqui embaixo. Talvez mais de um. Eu acredito que sejam bem mais de um. Tá? Mas você tem tendões ali. Quando você exagera no exercício, quem já viu aquela cena do Ronaldinho, do Ronaldo gordo, quando ele não era gordo, ele que estava correndo e arrebentou o tendão no joelho dele, o tendão ele é igual um elástico, ele arrebenta e faz o quê? Enrola. Então esse tendão que está aqui embaixo, naquele vídeo, se vocês procurarem lá a lesão do Ronaldinho, não aparece nada para fora, assim, sabe? Mas esse tendão enrola e no vídeo fica aqui, assim, uma bolota preso no osso de cima, por exemplo. Não sei lá como foi que rompeu. O que você faz uma operação para recuperar isso? Você pega o tendão, estica ele de novo e mete um parafuso, tá? Um prego ali, não é um prego, né? É um parafuso que prende no osso. E você volta o tendão para a posição original dele. Se o tendão arrebenta de vez, não tem como usar esse mesmo tendão, você vai no joelho bom, que não fez nada, pega um pedaço do tendão do joelho bom e coloca no joelho ruim. Então, normalmente, quem machuca uma vez o joelho e é um pouco mais sério, tem a ver com esses ligamentos, com essa elasticidade, você acaba cada vez tendo menos oportunidade e liberdade para praticar alguns exercícios. Porque você acaba ficando cada vez mais frágil, porque os tendões vão ficando cada vez mais desgastados. Se você teve uma lesão séria, você talvez tenha que ter pego de outro lugar no tendão para compensar. O tendão mais famoso, né, é o tendão de Aquiles, que todo mundo, vocês estão sentados provavelmente vendo aula, se apertar atrás do seu calcanhar ali, você sente um negócio duro, tá? Esse negócio está bem em cima do seu calcanhar ali, daquele ossinho do calcanhar, isso aqui não é um osso, é um tendão, tá? Se esse negócio aqui é cortado, tá, ou é rompido, você não consegue ficar em pé, porque essa posição esticada do seu pé, dobrado assim do seu pé, né, formando um ângulo de 90, você não consegue fazer, o teu pé fica bobo, tá? Então também tem a ver com elástico. Aonde eu quero chegar com isso? Tirando a informação física, não façam exercícios esses mais pesados, né? Claro que jogar bola, vôlei, essas coisas você pode fazer, tá? Queimada, caminhar, mas não façam exercícios pesados direcionados se vocês não estão tendo acompanhamento. A chance de vocês se prejudicarem a longo prazo é maior do que vocês ganharem alguma vantagem, tá? Disse o gordo, mas é verdade, porque eu nunca menti para alunos, não vou mentir agora, certo? Posso para o próximo slide? Slide não, né? Porque a próxima imagem. Beleza, ninguém fala nada. Vamos pro próximo, então. Bom, temos que a força elástica, igual eu falei para vocês, é Kx, tá? Vocês já sabem o que cada uma dessas coisas é, porque eu já citei. Mas vamos colocar a legendinha aqui. K é a constante elástica. Nossa, só deixa eu ver se eu tô gravando a aula aqui, que eu agora esqueci se eu tô gravando. Ah, tô gravando. X é a deformação do corpo, do objeto, da mola, do elástico, tá? E Fe é a força elástica. Unidades. Deformação é uma medida de comprimento, de tamanho. Então é metro. Força, Newton, tá? Medida de força. Constante elástica, Newton por metro. Ou seja, quantos newtons você precisa fazer para deformar um metro daquele objeto. Quanto maior a constante, mais newtons você precisa para deformar um metro, mais duro é o material. Sucesso. Equação super tranquila.
O que pode acontecer de diferente é você encontrar isso em um gráfico, tá? Como que isso pode aparecer num gráfico? Deixa eu pegar aqui. Ó, temos um eixo Y. Opa. Temos aqui um eixo... Um pouquinho para cima. Um eixo X. Aqui eu tenho a força elástica. E aqui eu tenho a deformação X. Força elástica em newtons. Tá? Que é um N. E a deformação em metros. Beleza. Tá? O que acontece com aquela equação? Se você não está esticando o elástico, se o x é zero, não tem força elástica nenhuma, o elástico está na dele. Tá? Então o nosso gráfico, obrigatoriamente, começa aqui, no ponto zero. Tá? Conforme você vai aumentando a deformação, você vai aumentando a força. Quanto mais você estica, mais força você precisa fazer. E se você olhar nessa equação, é uma equação de uma função de primeiro grau. Uma equação de primeiro grau. Então é uma reta. Oh, meu Deus do céu. Então é uma reta. Então o gráfico da força elástica tem essa característica aqui, ó. Eita, nós. Esse aqui é um gráfico. É que esse... Deixa eu aumentar aqui, peraí. Tá em quanto? 4,5? Ah, não vai, não adianta. 4,5. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, vai assim mesmo. Tá, então eu tenho esse gráfico. Ficou bem ruim de enxergar, né? Vou fazer em cima aqui, peraí. Pra dar uma engrossada na linha. Aqui eu tenho... Vai ficar ruim, gente, mas é o jeito de aparecer melhor aí. Isso aqui seria, por exemplo, uma mola 1. Se eu tenho outro objeto com uma outra dureza, o gráfico vai estar com uma inclinação diferente. Por exemplo, assim, ó. Aqui temos uma mola 2. E eu posso ter uma terceira para comparação. Deixa eu ver uma cor que dá para colocar aqui que vai ficar diferente. Essa aqui. Tá? Que seria uma mola 3. Se eu perguntasse para vocês qual dessas molas é mais rígida, como que você descobre isso? Tá? Olhando para o gráfico, tá? Sem saber o que eu vou explicar para vocês, é só você pegar o mesmo valor de força ou de deformação e comparar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui embaixo este valor X aqui, ó, que eu não sei qual que é, tá? É um X aleatório. E vou fazer um pontilhado aqui para cima. Meu Jesus. Vou fazer um pontilhado aqui para cima. Olha o que acontece. Aqui eu tenho uma força para amarela. Aqui eu tenho uma força para rosa, sei lá que cor que é isso aqui. E uma para essa meio marrom, meio laranjada. A força da amarelinha está aqui. A força dessa meio rosa está aqui. E a força da bege, sei lá que cor que é isso aqui, está aqui. Ou seja, eu precisei de mais força para a mola 3, de uma força intermediária para a mola 1 e uma força bem menor para a mola 2 para gerar o mesmo esticamento, o mesmo estiramento ou compressão. Então, quanto mais inclinado o gráfico é, quanto maior esse ângulo aqui, ó. Opa, aqui. Quanto maior esse ângulo, maior a constante elástica, maior a dureza do material. Então, para este gráfico que eu fiz aqui, eu tenho certeza que a constante elástica da mola 3 é maior que a constante elástica da mola 2, que é maior que a constante elástica da mola 1. Só lembrar da boquinha do jacaré, né? A boquinha do jacaré está sempre virada para o que é maior. Então, a gente tem esse método do gráfico. Método gráfico, tá? Para analisar a força elástica também pode aparecer. Temos um exercício da apostila que vai tratar desse método, tá? Mas é só aplicar a força elástica. Não tem segredo nenhum, tá? A coisa mais complicadinha aqui que é importante vocês lembrarem, vou até colocar como aviso aqui, ó. Importante. O que normalmente confunde o aluno? A deformação. Porque a deformação é medida em metros, tá? E você não... É difícil ter um objeto que vai se esticar mais de 1 metro. Então, normalmente, a deformação aparece em centímetros ou milímetros. E você vai ter que transformar para metros, tá? Então, não esquecer de jeito maneira que a deformação
É em metros. É em metros. Quando não for, tá? Significa que a constante vai estar com um valor diferente. Mas aí a gente conversa esses casos específicos mais pra frente. Tá bom? Pessoal, posso continuar? A explicação acabou. Eu vou começar a fazer exercícios. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Não, acho que não. Não? Beleza, então eu vou fazer a divisão aqui do vídeo da aula para quando for postar ficar mais fácil para quem não viu a aula, tá? Espera aí.